Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal pelo canal Liturgia em Casa. Iniciando hoje nossa reflexão sobre o sacramento da unção dos enfermos, vejamos como Jesus desejou que a igreja continuasse o serviço aos enfermos que ele havia exercido com tanto carinho e misericórdia. Para nos animar a fazer esse esforço, afirmou que o enfermo visitado representaria a sua pessoa no meio de nós. Os evangelhos atestam amplamente quanto o próprio Jesus se empenhou em cuidar corporal e espiritualmente dos enfermos, ordenando aos fiéis que fizessem o mesmo. Vejamos o texto da carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, ser-lhe-ão perdoados. E a carta de Paulo aos Romanos exorta a comunidade a se unirem de coração à paixão e morte de Cristo, para o bem do povo de Deus. Ouçamos. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Não se trata, portanto, de uma fórmula mágica que impeça a morte de chegar ou que antecipe a sua chegada. A unção é antes um sacramento de vida e de força, que nos ajuda a enfrentar as adversidades da doença ou da nossa debilidade física, em consequência da idade avançada, quando as pessoas se encontram sensivelmente debilitadas, mesmo que não se trate de grave enfermidade. Por isso, ela pode ser repetida. Mas não são apenas os idosos e moribundos que podem receber a unção. Também os fiéis, jovens, antes de uma cirurgia de risco, a eles também deve ser conferida a unção. É unção dos enfermos ou extrema unção? Eis a questão. Os dois nomes e outros tantos já foram usados para identificar este sacramento. Tanto no Ocidente como no Oriente, esse sacramento vai apresentar diversidade de nomes. Vejamos alguns. No Ocidente, encontramos os nomes óleo santo, sagrada unção, unção dos enfermos, sacramento dos agonizantes e moribundos e extrema unção. Já no Oriente, aparecem os nomes óleo santo, óleo do coração, mistério das lâmpadas. A história do sacramento da unção dos enfermos na vida dos fiéis vai aparecer com maior abundância de testemunhos no período que vai do V até o VIII século do cristianismo. Neste período, os relatos litúrgicos que encontramos mostram uma acentuação na bênção do óleo feita pelo bispo. A oração é muito bonita e dirigida ao Espírito Santo, cuja vinda se invoca sobre o óleo para que este se torne remédio para o corpo e para o espírito. Vejamos o texto da oração. Envia, ó Senhor, do céu o Espírito Santo Paráclito sobre este óleo que quisestes extrair de uma verde árvore, para restaurar o espírito e o corpo. A tua santa bênção torne-se para quem por ele seja ungido, para quem o beba ou o aplique em si mesmo, remédio do corpo, da alma e do espírito. Afaste toda dor, toda fraqueza, todo mal do espírito e do corpo. Este óleo com que ungiste os sacerdotes, os reis e os profetas e os mártires, o ótimo crisma que tu abençoaste,
permaneça nas nossas entranhas, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. O uso do óleo é programado diversamente. A unção, a aplicação, são os próprios doentes e seus familiares que dispõem dele, que farão essa aplicação. Não existe nessa época um rito sacramental. O bispo benzia o óleo e as pessoas levavam para casa para ungir os seus doentes. Qualquer pessoa podia ungir o doente. O efeito era corporal e espiritual. Do século VIII ao começo do século XIII, o centro da gravidade do sacramento não é mais a bênção do óleo, mas a administração da unção. Surgem os primeiros rituais, caracterizados por grande variedade de orações e gestos, e uma grande liberdade com relação ao número e ao lugar das unções. Todos os sentidos são ungidos. A unção fica reservada ao presbítero, criando um laço cada vez mais estreito entre penitência e sacramento da unção dos enfermos. O efeito da unção agora é espiritual. Isso, entretanto, não significa que o efeito corporal não seja considerado, mas que passam a ser vistos principalmente a partir do século X, sob o ângulo da purificação do mal. Os sentidos são ungidos não por estarem doentes, mas por serem veículos do pecado, porque podem levar a pessoa a pecar. A doença, nessa época, é encarada como ocasião de conversão dos pecados. Debilitada de sua saúde, a pessoa tem menos chance de pecar. E este é um momento importante de reconciliação com Deus, que exige a intervenção do ministério sacerdotal. Unção, penitência e viático, ritualmente unidos, apresentam-se como ápice do rito de reconciliação. A unção, que antes podia ser feita por qualquer pessoa, agora só pode ser feita pelo padre. Assim, quem é ungido também pode se confessar. Com a comunhão levada em forma de viático, ou seja, a uma pessoa em perigo de morte iminente, o sacramento da unção passou a ser o sacramento da despedida. Daí o nome extrema unção, ou seja, sacramento de preparação para a morte e de passagem para a vida eterna. Vejamos então como ficou o sacramento nesse período. A prática copia Tiago 5. O presbítero é que tem que ungir. O primeiro efeito é espiritual. O efeito corporal é condicionado. Se for da vontade de Deus, é capaz que a pessoa se cure. Os sentidos são ungidos, não por estarem doentes, mas por serem veículos do pecado. Criam-se nessa época os rituais. A unção, unida à penitência, passa a ser o momento último da reconciliação com Deus. O sacramento recebe então o nome de extrema unção na Igreja Ocidental. Esse nome, extrema unção, é consequência das penitências canônicas da época, que empurravam o sacramento para o fim da vida. Durante o Concílio Vaticano II, a unção passa a ser estudada num contexto existencial. Olha o que diz a Sacrosanto Concílio no seu número 73. A extrema unção, que é melhor chamar de unção dos enfermos, não é propriamente o sacramento daqueles que estão nos últimos momentos da vida. Deve ser recebida oportunamente
desde que o fiel esteja em perigo de morte, por causa da doença ou da idade. O corpo debilitado faz com que a enfermidade grave nos defronte com a limitação. Não somos senhores da nossa vida. Dependemos dos outros para tudo. Isso torna a enfermidade mais pesada. Mas o cristão, mesmo que a doença seja grave, não pode perder o sentido de sua vida. A enfermidade grave é uma tarefa para a liberdade. Nesta hora, entram em ação dois novos sentimentos: resignação, no sentido de entrega, associando o seu sofrimento ao de Cristo, e aceitação, mas não uma aceitação passiva, Deus quer que eu sofra. Não, uma aceitação ativa, um lutar contra a doença, abençoados por Deus. A unção dos enfermos realiza a vitória sobre a enfermidade. Portanto, a unção não significa curar, mas aceitar a enfermidade e ser capaz de viver com ânimo apesar da doença. Na tradição judaica, a relação doença-pecado era comum. Jesus exclui explicitamente essa relação pecado-doença e mostra-se interessado pelo significado que a doença assume no plano de Deus. O homem doente que proclama com um grito de súplica a sua impotência de se salvar sozinho, se transforma no lugar em que se manifestam as obras de Deus e Cristo se apresenta como o único Salvador do homem. Por isso, não é de se estranhar o cuidado de Jesus com os doentes, reintegrando-os na sociedade. Jesus usa gestos simbólicos para curar. Cuspir e fazer lama, toma a sogra de Pedro pela mão e a levanta, toca na esquife do filho da viúva de Naim. Vocês se lembram o que Jesus dizia ao curar alguém? Tua fé te salvou. No próximo encontro, veremos como os discípulos deram continuidade a essa ação de Jesus e como hoje esse sacramento é administrado em nossa igreja. Invoquemos a bênção de Deus para esta semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora da Luz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.